Boa tarde, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu vim passar para vocês hoje uma reflexão que Deus me deu, na verdade um sonho, é mais de um sonho na verdade. Só que assim, amados, eu tenho questionado para Deus o que eu deveria falar, sobre qual assunto eu deveria dizer. O Espírito Santo tem me guiado ultimamente sobre o que falar, mas às vezes é difícil da gente entender o que Deus quer, né? Eu passei o fim de semana inteira perguntando, não me inspirei para nada. Na verdade, ontem também eu acabei não colocando nenhum vídeo porque não me veio nenhuma inspiração, sabe, amados? Às vezes eu fico pensando em sonhos que Deus me deu, a respeito da vinda dele, ou a respeito da tribulação, né? De coisas terríveis que estão para acontecer, amados. Deus me revelou algumas coisas que me deixaram bastante chocada, melhor dizendo. E às vezes eu fico na tentação de estar passando esses sonhos, não que eles não sejam importantes, amados, só que muitos irmãos já estão passando esse tipo de revelação, né? A internet está forrada desses sonhos que são, na verdade, bastante repetitivos, falam sobre a mesma coisa, que bate com aquela palavra, né, que fala que nos últimos dias os jovens teriam visões, os velhos teriam sonhos, etc. E é isso que está acontecendo mesmo. Só que Deus tem batido na mesma tecla comigo, que é a questão da preparação. Como se preparar? Ele quer que a gente esteja preparado. E às vezes essa preparação não é tão clara, às vezes não é tão simples. A gente está vivendo num tempo, amados, em que o alimento espiritual ele tá muito fraco, muito ruim. Na verdade, principalmente aqui no Brasil, eu não sei assim em outros países que tem mais perseguição de cristãos, eu acho que é menos ruim, né? Porque as pessoas são obrigadas a buscar a Deus diretamente. Mas pelo menos aqui onde a gente vive, amados, é muita corrupção da igreja, né? As pessoas estão buscando coisas que não são do evangelho, vão atrás do evangelho por motivos bobos, motivos que não são de Deus. Vocês já sabem disso, né? Não preciso estar aqui repetindo, óbvio. Mas para aqueles que estão sedentos pela palavra de Deus, sedentos por crescimento espiritual, a gente vive um tempo difícil, né? Então eu tive um sonho, eu nem ia contar esse sonho, mas diz respeito a isso, então eu vou falar. Foi o seguinte: eu sonhei que eu estava voando e eu entendi depois, com a ajuda de um irmão, entendi que eu estava na verdade vendo as coisas, né, do ponto de vista do Espírito Santo, que ele estava sobrevoando um lugar, um terreno, e esse terreno, eu via lá embaixo várias poças de água, como se tivesse acabado de chover e forma aquelas poças, sabe? Transparentes assim. E ele dava aqueles rasantes e tentava pousar. Só que quando ele tentava pousar em cada um daqueles laguinhos que formava, quando eu chegava mais de perto, eu via que tinha algum resto de comida caído dentro da água. E sabe quando começa a desintegrar a comida, começa a estragar e começa a contaminar a água? Não estava toda contaminada, mas uma parte já estava contaminada. Então ele recuava e voltava e tentava pousar em outra. E não conseguia pousar por causa dos alimentos estragados que tinham na água, né? E aí o sonho tinha outras partes, tá, irmãos? É só dando uma pincelada assim. Eu entendi que Deus estava me dizendo que cada poça de água daquela representava uma igreja. As igrejas da terra, né? E o Espírito Santo, ele tem interesse de estar entrando em comunhão, né, com as igrejas que são de Cristo, a igreja de Cristo, melhor dizendo, né, que estão espalhadas sobre a terra e tem várias denominações, que na verdade é uma coisa só, mas cada uma que ele se aproxima, ele vê ali um conteúdo que não é de Deus, né, que está contaminado, que está estragado, alimentos espirituais que não provêm de Deus e que não tem comunhão com Deus, que não tem parte com Deus, né? Então, o Espírito Santo, ele se vê de fora, ele não consegue
está em plenitude ali naquelas igrejas. Não é que as pessoas não tenham o Espírito Santo, amados, mas é a questão da plenitude, sabe? Ela acaba ficando comprometida por causa desses alimentos estragados. Então, Deus, ele quer que a gente tenha plenitude com ele, que a gente tenha plena comunhão, mas para isso, amados, é importante a gente entender qual é o verdadeiro evangelho, sabe, amados? A gente está vivendo num tempo que o verdadeiro evangelho está se perdendo, né? Já não suporta mais a sã doutrina, como está escrito lá. As pessoas não querem mais saber do evangelho verdadeiro. Eles estão criando um outro evangelho, que é o evangelho daquele que é mais cômodo para eles, né? E isso acontece com todos, até conosco, né? Comigo, às vezes também. A gente pode estar se confundindo, pode estar achando que está seguindo o evangelho verdadeiro e não está. Porque, na verdade, amados, o evangelho verdadeiro é aquele que Jesus viveu aqui na terra, né? Ele disse o seguinte, que nós deveríamos ser como ele. E uma outra coisa que ele falou também, amados, que nós faríamos coisas maiores do que aquelas que ele fez. Porque nós teríamos mais tempo, né, do que ele teve. Ele teve só 3 anos de ministério. E depois ele foi para o Pai. Nós que já estamos nesse planeta há muito mais tempo, que temos teoricamente mais tempo do que ele, nós poderíamos estar fazendo obras maiores do que as dele, né? Porque nós já estamos buscando e nos santificando e tendo comunhão com o Espírito Santo há mais tempo. Então a gente tem mais disponibilidade de estar fazendo coisas maiores do que Jesus fez. Só que, amados, a maioria de nós não faz nem 1/10 do que Jesus fez. Eu me incluo nisso, tá? Eu também não tô com essa bola toda, não. Mas eu tive um sonho uma vez e foi muito interessante, amados. Nesse sonho eu andava atrás de Jesus e ele ia andando. E eu ia atrás e eu ia clamando por ele, né? Então eu gritava, Jesus, Jesus, olha eu aqui, Jesus, eu preciso de você. E ele continuava em frente e a princípio eu não estava me percebendo, né? E eu agarrei na roupa dele e ele foi andando me arrastando, né? Até que lá pelas tantas, eu fiz tanta força, o desespero foi tão grande que começou a partir um pedaço da roupa dele, né? E quando a roupa começou a partir, ele parou, virou e me olhou, né? Quando ele me olhou, eu já estava assim, sabe, desolada de tanto buscar, de tanto clamar, de tanto chamar por ele, sabe? Quando a gente fica assim, que a gente é criança, a gente chora tanto que de soluçar. Eu tava nesse estado, assim, deplorável, vamos assim dizer. E aí, quando ele veio na minha direção, ele estendeu a mão para mim. Eu me lembrei das passagens bíblicas, né, que Jesus, do rapaz cego, que ele gritava por Jesus, que ele falava, filho de Davi, tenha compaixão de mim, né? E Jesus ouviu o clamor e veio. Então ele veio na minha direção, ele estendeu a mão. E aí, amados, eu fiquei em pé diante dele e ele me abraçou. Na hora que ele me abraçou, eu comecei a crescer, que eu era pequenininha como uma criança. Eu comecei a crescer, até que a minha cabeça tocou as nuvens, de tão alta que eu fiquei. O meu entendimento desse sonho é que quanto mais a gente busca Jesus, né, quanto mais a gente clama por ele de coração, a gente vai crescendo espiritualmente até que a gente chega a um ponto em que a gente começa a fazer obras maiores do que as que Jesus fez, que foi o que ele disse que a gente tinha que fazer, né? Eu ainda não cheguei nesse ponto, né, irmãos? Mas eu creio de todo o meu coração que um dia eu vou chegar lá, que eu vou chegar à essência do que está na Bíblia, que foi o que ele mesmo instruiu, tá, irmãos? Não se escandalizem quando eu digo que eu quero fazer obras maiores do que Jesus fez, porque esse foi um mandamento que ele deu. Ele disse que a gente faria, né? Então, não é nenhum escândalo, é a instrução dele mesmo. E não tem a ver com a gente ser melhor do que ele, não é isso. Porque, na verdade, quem faz as obras não somos nós, é o Espírito Santo. Então, amados, continuando,
Não vamos enterrar os nossos talentos, né? Vocês lembram da parábola dos 10 talentos? Explicando rapidinho a parábola para quem ainda não leu, que Jesus conta uma parábola, né, em que o Senhor deu os talentos eram a moeda da época. Ele deu 1 talento para uma pessoa, não me lembro mais a quantidade, acho que é 2 talentos para outra pessoa e 5 talentos para uma terceira pessoa, né? Então, cada um pegou os seus talentos e foi, eles chamam de granjear, né? Que ele foi negociar para estar conseguindo multiplicar aqueles talentos que eles tinham, né? Teve um que tinha 5, conseguiu 10 e assim por diante. Só que aquele que recebeu 1, ele ficou com muito medo que o senhor dele voltasse e ele não tivesse conseguido fazer muita coisa. Então, ele pegou e enterrou aquele talento, ele escondeu e guardou. Por quê? Porque ele tinha medo, então ele guardou, porque assim, pelo menos aquilo que o senhor dele tinha dado estava guardado. Só que quando o senhor voltou e ele viu que aquele servo ele tinha enterrado o talento, não tinha feito nada, aquele senhor ficou muito irritado, falou para ele que até o que ele tinha, ele perderia. Então, amados, o que isso significa na prática, né? Jesus, quando ele morreu, ele deu para nós os talentos, né? Ele deu o Espírito Santo e ele delegou para a gente os dons e o poder dele, para que a gente fizesse a obra, para que a gente utilizasse. Mas o que acontece na prática? A gente vê muitos irmãos muito acomodados, né? De não estar buscando crescimento espiritual, ou de achar que essas coisas não são para eles, ou de achar que não precisa, né? Não precisa, tá bom assim, eu tô confortável, né? Eu falo de Jesus para as pessoas de vez em quando, eu leio um versículo bíblico, tô fazendo a minha parte, mas na verdade a pessoa ela tá muito acomodada, ela enterrou o talento dela, né? Ela acha que ela não precisa usar, ela sabe que Deus deu para ela, ela sabe que o cristão recebe poder, naturalmente por ser crente, né? Porque nós somos filhos de Deus, mas a pessoa não explora isso, ela não vai atrás e ela enterra o talento dela. Eu sei que não é fácil, tá, irmãos? Tô falando assim como se fosse fácil, não é. A gente tem que buscar muito, a gente tem que clamar muito. São noites, às vezes, de busca, não é fácil. Mas ninguém disse que seria fácil, né? Jesus disse que a porta era estreita. Então, se estiver fácil demais é porque tá errado, né? Então, amados, a gente não deve enterrar o nosso talento, a gente tem que entender que o que Jesus trouxe é para todos nós e nós temos responsabilidades espirituais, nós temos responsabilidades no reino de Deus, sabe? E aí eu tive um sonho, esse sonho diz respeito à questão de que explica para nós, né, que tudo é para todos nós. Então foi assim, na hora que eu tive o sonho, eu não entendi a interpretação, mas uns 2 dias depois, de repente, do nada, veio a interpretação. Não foi uma interpretação por análise, lógico, não. Ela simplesmente caiu na minha cabeça, vamos assim dizer. Então, eu sonhei que eu estava num aeroporto e eu ia pegar um avião. E o avião já estava para sair. E sempre que eu sonho que eu tô num aeroporto que tem um avião chegando, tem a ver com arrebatamento, tá, irmãos? Tem a ver com a partida da igreja. E eu tava ali aguardando, tava com a minha mãe, tava com a minha filha mais velha. Eu não lembro de outras pessoas, só lembro dessas duas. E eu, amados, estava grávida, né? Só que eu não sabia que eu estava grávida inicialmente, né? Era uma gravidez aparentemente muito inicial, porque eu não tinha barriga nenhuma. Mas eu sabia que eu estava grávida. E de repente, eu comecei a me sentir meio mal e eu percebi que o bebê ia nascer. Aí, amados, eu tive eu tive um sangramento e aí eu saí correndo e eu fui procurar um banheiro, né? Desses de aeroporto mesmo. Eu tava com a minha filha
E eu fui procurar um banheiro, só que assim, todos os banheiros eram muito sujos. Todos os banheiros eram muito sujos e eu não encontrava um vazio. E só que eu entendi uma coisa, amados, o bebê tava para nascer, só que ele não ia nascer naquele segundo. Ele tava no processo, vamos assim dizer, né? E outra coisa, apesar de eu não ter barriga nenhuma, eu entendi que o bebê, ele estava pronto para nascer, ele não estava prematuro, ele estava pronto. E aí, eu comecei a procurar o banheiro, não achava. Eu entrei em vários boxes daquele, até que lá pelas tantas eu entrei em um e tinha uma porta dentro. Eu abri aquela porta e deu para outra porta. Até que eu abri aquela terceira porta. E quando eu abri a terceira porta, eu fui parar dentro de um banheiro luxuosíssimo. Não era só banheiro, né? Me faltam as palavras. Tinha banheiro, tinha chuveiro, tinha tudo, né? Era completo. Era feito de mármore chiquérrimo, muito limpo, tinha espelhos lindos, as torneiras eram de ouro. Não sei se eram de ouro, eram douradas, né? Mas eram muito bonitas. E eu vi ali, pensei, vou aproveitar que tô aqui, né? E vou tomar um banho completo, porque senti que as minhas vestes estavam ficando meio sujas, né? Por causa do parto. Estava para acontecer. E aí eu peguei, entrei no chuveiro de roupa e tudo, com a minha filha também. E eu lavei as minhas roupas, fiquei limpinha, né, tal. Até procurei por ali para ver se tinha sabonete, shampoo, essas coisas. E tinha tudo, de várias marcas, tinha várias opções. O banheiro era completo. E quando eu terminei de me limpar, que eu já tava secando meu cabelo, já tava limpinha, né? Apareceu uma pessoa, uma mulher. E ela falou assim pra mim: você não pode entrar aqui. Esse banheiro não é pra você. Esse banheiro é para as pessoas importantes, para a elite, né, do aeroporto. E você não é ninguém, você não tem direito de estar aqui. E eu falei pra ela: mas agora já era, né? Já tomei banho, já era, eu vou pegar meu avião. Ah, sim, eu falei pra ela assim, antes, né? Falei, tá, mas eu sou uma mãe, uma mulher grávida, se eu não tomasse esse banho, eu não poderia pegar o avião. Aí ela balançou o ombro assim e falou, mas não tô nem aí, né? Não é problema meu. E eu falei pra ela, bom, agora já era, né? Já me lavei, tô indo pegar meu avião. E acabou o sonho. Aí, amados, eu fiquei refletindo sobre esse sonho, a princípio, né? Porque não entendi muito bem o que ele significava, porque a veste suja, a princípio, tem a ver com pecado, sabe, irmão? Só que como eu tava conversando com a minha mãe, eu não vejo nada que me condene, né? Não que eu seja perfeita, tá, irmãos? Mas não fazia muito sentido pra mim, pelo menos hoje por hoje. A gente pensou em várias coisas, mas não me ocorreu nada, até que eu fui dormir. Quando chegou de manhã, do nada, assim, eu escutei na minha cabeça toda a interpretação do sonho, sabe? De repente, assim, Deus falou pra mim tudo o que significava. E o entendimento foi o seguinte, amados. A gravidez, ela representa aquilo que a gente busca espiritualmente, né? O poder de Deus nas nossas vidas, os dons espirituais e todo aquilo que o Jesus praticou, né? Todo o amor que Jesus praticou através dos seus milagres. Que é aquilo que a igreja primitiva tinha, que nós não temos hoje em dia, né? Que é meio raro. E é uma coisa que eu tenho buscado. Só que pra mim não parece uma coisa assim que vai acontecer tão logo, né? Então não é uma gravidez aparente, né? E a sujeira na roupa, irmãos, ela representa assim aquele constrangimento que eu tenho, às vezes porque eu vejo pessoas necessitadas, às vezes eu vejo pessoas que estão prisioneiras de Satanás, né? Ou então com várias enfermidades, e eu me sinto impotente por não poder estar ajudando elas de alguma maneira, né? Eu me sinto constrangida porque Deus, ele ama, ele tem poder para poder estar libertando as pessoas, e eu, com a minha limitação, eu acabo não conseguindo, né? Eu me recuso a enterrar os meus talentos,
Então, eu me sinto constrangida. É um constrangimento que não é exatamente pecado, mas para mim, às vezes, acaba como se fosse. Então, eu consegui encontrar aquele lugar onde eu poderia estar fazendo a lavagem pela palavra, porém, está no nosso entendimento, um entendimento errado, tá, irmãos? De que todas essas coisas não são para nós, né? Todos esses talentos, a gente tem na nossa mente que são para pessoas importantes, né, do passado, são para os apóstolos, são para pessoas muito, muito espirituais, para pessoas nobres, para pessoas muito santas, né? E a gente tem essa ideia de que a gente não é digno de receber os dons de Deus, que a gente não é digno de crescer espiritualmente, a gente não é digno de se tornar como Jesus, né? Embora ele tenha dito que a gente tinha que se tornar igual a ele, que é a estatura do varão perfeito, como estava lá, que é a semelhança de Cristo. E a gente acha que isso é uma heresia, que a gente não pode se tornar semelhante a Jesus, né? Então a gente tem essa ideia de que a gente não pode alcançar tudo isso. Só que, amados, a porta estava aberta. Se não fosse para mim, por que ela estaria aberta? Ela estava destrancada, era porque eu podia entrar. Embora não fosse fácil de encontrar tal porta, uma vez que eu tenha encontrado, ela estava aberta e de livre acesso para mim. Então, eu não perguntei para ninguém, eu simplesmente fui lá e fiz o uso dela. Então, amados, o que Deus quer dizer com isso? Que a estatura de Cristo é para você também. É para mim, é para você, é para todos nós. Né? Nós podemos fazer aquilo que Jesus fazia na terra quando ele estava aqui. Né? Todo o poder que ele tinha, todas as maravilhas que ele fez, todo o amor que ele praticou, a gente também pode fazer. Né? Tá ao nosso alcance, ao nosso acesso. É necessário busca, é necessário empenho, né, da nossa parte, né? A estrada é estreita, a porta é estreita, como Jesus falou, então não é uma coisa assim tão fácil, mas não é impossível, tá? Ao nosso alcance, ao nosso acesso. Então é isso, irmãos, não se sintam intimidados, né? Uma coisa importante assim que funciona muito comigo é estar buscando na internet, no YouTube principalmente, testemunhos diferenciados, né? Testemunhos assim que se assemelhem à Bíblia e aos padrões bíblicos, porque se a gente for se basear por aquilo que está ao nosso entorno, né, às vezes a gente não tem uma referência tão legal, porque muitos dos irmãos que estão à nossa volta estão bastante na mesmice, ou então às vezes estão num evangelho que não é o evangelho bíblico. Né? Não que eles não sejam cristãos, que eles não sejam boas pessoas, mas vocês, irmãos, entendem o que eu estou querendo dizer, né? Aqueles padrões bíblicos, às vezes a gente não encontra ao nosso redor, e por falta de referência a gente acaba desanimando, ou achando que não é mais real para os dias de hoje. Então, quando a gente busca na internet, a gente acaba achando testemunhos muito interessantes, muito incríveis, que nos alimentam espiritualmente. É importante estar lendo a Bíblia também, tá, irmãos? Mas eu já percebi que quando a gente encontra referências assim do nosso dia a dia, de pessoas reais, né, que estão vivas, ajuda bastante a gente ter a certeza de que é para nós também. Eu tenho aí no meu canal uma pasta na playlist de alguns vídeos que eu chamo de vídeos edificantes, que eu coloco assim alguns testemunhos, algumas coisas que me fizeram bastante bem, que me ajudaram bastante. Então, deem uma assistida lá, que vai ajudar a edificar vocês. E é isso, amados. A paz do Senhor Jesus.